Oi pessoal, aqui é a professora Sandra de Agroecologia, tá? Essa daqui é a segunda atividade de vocês, o tema é polinização. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês coloquem esse cabeçalho e o nome de vocês do caderno, a caneta, tá? O primeiro nome e o segundo nome, para identificar vocês, tá? Eu vou ler o texto com vocês, para ajudar um pouquinho, né? E depois as dúvidas a gente tira no WhatsApp, caso vá surgindo, tá? O texto não precisa copiar, tá? Eu vou ler, vocês também vão ler e reler quantas vezes for preciso, tá? Para poder responder as questões, que são essas aqui, tá? Então, vamos ler o texto. Polinização. A polinização consiste na transferência do pólen da parte masculina da flor, a antera, para a parte feminina, o estigma. A polinização representa o processo reprodutivo dos vegetais superiores. É através da polinização que ocorre a fecundação e, consequentemente, a formação de frutos e sementes, que irão originar novas plantas. Como acontece a polinização? A polinização pode ocorrer de forma direta em um processo chamado autopolinização. Nessa situação, o grão do pólen cai sobre o estigma da própria flor que o originou, resultando uma autofecundação. Essa forma de polinização não é muito vantajosa em termos evolutivos e de diversidade, pois impede a variabilidade genética. Por isso, algumas espécies possuem mecanismos para evitar a autopolinização. A polinização também pode ocorrer de forma indireta ou cruzada. Nesse caso, o grão do pólen é transportado de uma flor para outra da mesma espécie. Essa forma de polinização permite a variabilidade genética, sendo mais vantajosa. Para que ocorra a polinização cruzada, é necessário a presença de um agente polinizador. Ele é o responsável pela transferência do pólen entre as partes masculina e feminina da flor. Os agentes polinizadores podem ser componentes bióticos ou abióticos. Entre os componentes bióticos estão as abelhas, vespas, borboletas, pássaros pequenos mamíferos e morcegos. Entre os componentes abióticos destacamos o vento, a chuva e a gravidade. Em cerca de 80% de todas as plantas com flores, os animais são responsáveis pela polinização. Tipos de polinização. A polinização pode ser classificada de acordo com o agente polinizador. Anemofilia, quando a polinização ocorre através de vento. É comum em plantas com flores pequenas e discretas. As flores possuem filetes longos e flexíveis que facilitam o vento, oscilam com o vento. Além disso, a grande produção de pólen pode aumentar as chances de polinização. Ocorre com frequência em gimnospermas. Hidrofilia, quando a polinização ocorre através da água. Geralmente está associada com plantas aquáticas. Pode ocorrer na superfície ou sob a água. Nesse tipo de polinização, o grão do pólen flutua ou boia até encontrar o estigma. Entomofilia. Entomofilia. Quando os insetos são os agentes polinizadores. Pode ser realizado por abelhas, moscas, besouros, borboletas e vespas, tá? Então, aqui é anemofilia, hidrofilia e entomofilia, tá? Aqui eu não grifei ele, mas eu vou destacar ele para ficar melhor para vocês. Opa! Certo? Entomofilia. Quando os insetos são os agentes polinizadores, certo? Então, os insetos são atraídos pela cor e o odor das flores. Além disso, nas flores encontram néctar para sua alimentação.
Quando os insetos visitam as flores, tocam nos estames e, consequentemente, levam o pólen em seu corpo. Ao visitar outras flores, deixam cair o pólen do estigma no estigma, realizando a polinização. As abelhas são as principais agentes polinizadoras dos vegetais. Em troca, elas recebem substâncias que garantem o desenvolvimento de sua colmeia. Muitos frutos consumidos pelos seres humanos são polinizados por abelhas, como o maracujá amarelo, polinização por abelhas. Ornitofilia, quando o pólen é transportado por aves. Neste tipo de polinização, destaca-se o beija-flor, tá? Quiropterofilia, quando os morcegos são os agentes polinizadores, tá? Então, aí são os agentes polinizadores que a gente conhece, tá? A importância da polinização. Ela garante a fecundação e, consequentemente, a produção de frutos e sementes. Assim, é caracterizada como um serviço ambiental que permite a manutenção da biodiversidade. Além disso, também garante a produção de alimentos. Sem a polinização, muitos frutos e sementes não existiriam, comprometendo seres vivos que os utilizam como fonte de alimento. Um exemplo é que uns terços das plantas cultivadas pelo homem depende da polinização por animais para se reproduzirem e produzirem frutos, tá? O texto é curtinho, certo? Então, vocês leem novamente com atenção, tá? Aí, aqui eu sempre peço, leia o texto com atenção, não só esse, como os outros também. E aí tem as perguntas. Defina a polinização. Volta. Defina polinização. Como acontece o processo de polinização na natureza? Quais os tipos de polinização? Quais os vetores responsáveis pela polinização na natureza? Em que a polinização é importante e o que ela garante para o ser humano? Essas são as perguntas, tá? Tá tudo dentro do texto, certo? Se você quiser pesquisar mais, também pode pesquisar na internet, tá? Eu quero que vocês façam essas atividades no caderno, tá? A caneta e as respostas também a caneta, tá? Para facilitar a visualização. Não precisa copiar o texto, já disse, né? E esse texto eu vou mandar em PDF para vocês, em foto, tá? Vou mandar esse videozinho. E façam no prazo, tá? Façam com capricho, porque isso agrega valor à atividade de vocês, certo? Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp, no meu horário, se eu estiver disponível, tá? E não se esqueçam de pôr o nome na atividade, tá? No caderno de vocês, tá bom? Então, essa é a atividade, a segunda atividade de ciências, de agroecologia, desculpa, tá? Que é a polinização, tá bom? Então, até a próxima atividade. Bom estudo!